Fala galera, Laerte Viana na área. Quando anunciaram Carlos Prates versus Geoff Neal para esse UFC 319, que rolou agora em Chicago, eu falei aqui no canal, por mais que o americano seja perigoso, mão pesada, nocauteador, é basicamente um striker, e mão por mão, trocação por trocação, sempre viu o Carlos um nível acima, tanto tecnicamente quanto na questão de experiência. São mais de 100 lutas só no kickboxing, fora um cartel extenso no MMA. É muito tempo trocando porrada. Ainda assim, era um teste muito digno para o Carlos poder entrar no top 10 dos meio-médios contra um cara duríssimo e que merece todo o respeito do mundo, como diria Charles do Bronx. Neal já brecou muita gente boa, é com méritos o porteiro oficial da elite. Para se juntar à nata dos meio-médios, primeiro tem que completar a difícil missão de passar por ele. Antes da luta, inclusive, o americano vinha batendo na tecla de que queria para acabar rápido, que queria nocautear ainda no primeiro round, que não via a luta se prolongando. Já o Prates prometeu um jogo mais completo do que o apresentado na última rodada, quando foi brecado pelo Ian Garry. Até uma versão grappler foi cogitada. Diante desse cenário das provocações, promessas, do que já vimos a dupla apresentando até aqui, eu fui lá na stake e apostei Carlos Prates por nocaute. E sim, método nocaute, não apenas vitória pela via simples. Mesmo ciente dos riscos, da minha leitura, a precisão, a variedade, a técnica, a versatilidade maior do brasileiro seria superior à explosão e o poder de nocaute do americano. Se o Neal realmente entrasse para trocar porrada como prometeu, na minha visão, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde seria apanhado. E adivinha só o que aconteceu quando eles ficaram frente a frente? Bingo! Dessa vez eu acertei em cheio. Com ambos na base de canhoto, o Carlos começou mais agressivo, com chute rodado na linha de cintura e chutes na perna. Foi minando a movimentação do Neal, que tentava responder com direto de esquerda, mas o brasileiro se movimentava muito bem lateralmente, não parava na frente do americano. Carlos me falou aqui durante a semana no bate-papo que gostava de sentir a mão do adversário e que se percebesse que não tinha perigo, não ligava de ser golpeado para poder se aproximar e aí contra-atacar. E foi exatamente isso, era impressionante como o Carlos bailava na frente do Geoff Neal sem se preocupar com o peso da mão do rival. Recebia um ou outro golpe, mas toda hora conectava. Ia construindo o nocaute com total superioridade na trocação. Jogava leve, flutuando no octógono. Caminhava para um 10-9 tranquilo, mas faltando literalmente um segundo para acabar o primeiro round, tirou da cartola uma cotovelada giratória que implodiu o Geoff Neal, que já caiu completamente sem consciência. Meus amigos, o que presenciamos hoje em Chicago foi uma daquelas performances memoráveis. Performance de manual. Dominou do início ao fim, mostrou total superioridade e ainda fechou com um highlight. Fez parecer fácil bater o duríssimo Geoff Neal, que nunca tinha sido nocauteado dentro do UFC. Tinha sido na carreira inteira apenas uma vez em 2017. E hoje, contra o Carlos Prates, parecia um amador. Não viu a cor da bola. Carlos venceu com requintes de crueldade. Não parecia nem que era do mesmo nível do top 10 da categoria. E de fato não é. A performance foi tão impressionante, tão chocante que o Dana White ficou em pé na beirada do octógono e já garantiu que ele vai receber o bônus de performance da noite. Um detalhe curioso é que o Carlos Prates está fazendo aniversário hoje, 17 de agosto, 32 anos completados, então parabéns em dose dupla, pela data comemorativa e pela vitória. Ele chega agora a 5 vitórias em 6 lutas no UFC, vai entrar com moral na elite, se aproximar ali do top 10 e tá com pressa, né? Já quer lutar no Rio de Janeiro, o difícil vai ser arranjar algum adversário acima no ranking que faça sentido para vir até o Brasil. Temos aí, por exemplo, Joaquin Buckley, Leon Edwards, são boas opções disponíveis, mas sendo bastante sincero, acho difícil que aceitem. Se ninguém topar, que tal o topa tudo Kevin Holland? Se ligar para ele, o bicho aceita na hora, capaz de vir de moto. Independente de quem vai ser o próximo passo, uma coisa é certa, o nerd fumante chega com moral para brigar na parte de cima dos meio-médios e eu confesso, tô bastante empolgado, já tava desde antes, né? O tropeço contra o Ian Garry não mudou essa minha visão e agora foi só uma confirmação. Estão comigo nessa? Ou calma? O que vocês acharam da vitória? O que esperam do Carlos Prates daqui pra frente? Além do Prates, mais 4 brasileiros entraram em ação no card preliminar. Edson Barbosa perdeu numa decisão pra lá de controvérsia para Drakkar Klose. Os 3 juízes marcaram vitória para o americano por 29 e 28, mas eu vi o placar inverso. 2 rounds a favor do brasileiro. Achei garfo. O que vocês marcaram nessa luta? No confronto 100% verde e amarelo, Karina Killer, agora integrante da Fight Nerds, venceu o Johnny Barbosa na decisão unânime num resultado bastante apertado. Concordaram com a pontuação? Já na luta da Jéssica Batistaca, aí sim não tem nem margem para discussão. Ela foi superada de maneira clara por Lupita Godinez e fica em situação complicada com 6 derrotas nas últimas 8 aparições. A disputa de cinturão do peso médio entre Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev e os outros destaques do card, que não envolvem brasileiros, vocês conferem no outro vídeo que já deve estar no ar. Acabando aqui, clica para assistir. Aqui queria trazer como destaque essa luta do Carlos Prates e os outros brasileiros em ação e o que vocês acharam da performance do
Nerd. Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, que é muito importante, não custa nada. Clica na mãozinha para distribuir para mais pessoas. Fiquem ligados, muitas coisas, muitas entrevistas exclusivas vindo por aí nos próximos dias. Nesse domingão teremos mais vídeos, mais conteúdos exclusivos, então eu conto com a participação de todos. Volto a qualquer momento. Tamo junto.